Formação em psicanálise. Se você tem interesse nesse assunto da psicanálise, com certeza você já procurou na internet treinamentos de psicanálise, você encontrou muitos cursos que se chamam formação em psicanálise. E é um assunto que, se é do seu interesse, com certeza você vai querer ver esse vídeo até o final. Então, eu peço que você aproveite, também se inscreva no canal e deixa depois no final, se você gostar, deixa um like, porque isso ajuda a dar relevância pro meu canal, tá bom? Então, me ajuda, faz isso pra mim, tá? Se inscreve e depois deixa o teu like se você gostar do conteúdo. Mas enfim, falando sobre o assunto de formação. Tem um colega de trabalho, que nas redes sociais, um tempos atrás, ele colocou assim: o psicanalista deforma, reforma e nunca se forma, ele disse, né? Comentando que a formação, entre aspas, do psicanalista precisa ser ad eterno, né? A pessoa precisa se formar eternamente, digamos assim. Enquanto ela quiser trabalhar com psicanálise ou enquanto ela estiver viva, ela precisa estar estudando. Então é contínuo. Ninguém realmente se forma em psicanálise. Então, eu mesmo costumo dizer, né, quando alguém fala, eu fiz a formação em psicanálise, e eu costumo perguntar, então, e essa escola que fez a tua formação, que forma que essa escola te deu? Né? Qual foi a forma? Né? Você foi formado, né? Qual forma que você tem? Então, é um assunto polêmico, eu sei, né? Como quase tudo na psicanálise, esse também é um assunto polêmico. Mas então, como será que acontece a formação, essa formação contínua que todo psicanalista precisa ter? Eu quero relatar para você aqui brevemente o que de algumas pessoas, pelo menos 3 pessoas, que já me perguntaram, já comentaram isso comigo, eu quero dividir isso com você sem expor essas pessoas aqui. Comentaram já com algumas pessoas, eu vou falar de uma delas, que ela falou que terminou um curso de psicanálise, e ela falou assim, então, Marco, mas eu não me sinto seguro para atender, eu não sei o que eu vou falar, o que eu não vou falar, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. E agora? Então, veja só, a pessoa, ela fez aparentemente um curso de formação em psicanálise, mas o curso não formou nada, né? O curso ele começou e terminou, mas ela não se autorizou como psicanalista. Essa pessoa não se autorizou. Aliás, essa expressão se autorizar como psicanalista é do Lacan. E isso quer dizer que uma pessoa, quando começa a estudar psicanálise, ela chega a um ponto em que ela percebeu que ela conseguiu tanta informação, ela conseguiu tanto tempo de prática, que ela já tem um bom tempo de supervisão do trabalho dela, que com esse tripé, que nós chamamos de tripé psicanalítico, ela percebe, ela se dá conta de que ela está capacitada para começar a atender pessoas. E aí, nesse momento, ela se autoriza como psicanalista. É assim que funciona. Então, uma vez que você terminou, eu falando de terminar, uma vez que você percebeu que o percurso que você fez, quando você começou a estudar a teoria, depois você começou a ser supervisionado, né? Você começou a ter prática clínica, né? Então você começou a ser supervisionado, você foi ganhando confiança, você foi ganhando força, e aí, em algum momento da sua vida, você decidiu que você se autorizou como psicanalista. E sabe que esse percurso, essa situação, esse ponto aqui durante o percurso do psicanalista, o ponto em que ele se autoriza, nem sempre coincide com o ponto final de um curso de formação, digamos assim. Sabia disso? Inclusive, existem psicanalistas que se autorizaram como psicanalistas sem nunca ter feito um curso de psicanálise. E aí talvez você se assuste. Meu Deus, então existem pessoas despreparadas? Não necessariamente. Essa pessoa que eu estou falando, também se chama Marcos, né, o professor Marcos, de uma escola que eu não vou falar o nome para não fazer propaganda, mas é uma escola muito boa de psicanálise, ele não tem nenhum certificado de psicanalista, nenhum. Ele nunca fez um curso formal de psicanálise. Mas ele tem uma ampla formação em psicanálise, né? Coincidentemente, ele também é psicólogo, tá? Mas isso é um assunto para um outro vídeo. O que fez ele ser psicanalista não é o fato de ele ser psicólogo. O que autorizou ele como psicanalista foi o começo desse percurso psicanalítico, digamos assim, até o ponto em que ele percebeu que ele já tinha condições de atender. E aí ele se autorizou como psicanalista. E eu sei que isso é muito polêmico, né? Porque existem pacientes que pode ser, apesar que isso comigo nunca aconteceu, e com muita gente, se você é psicanalista, conta pra mim aqui nos comentários se isso já aconteceu com você, de algum paciente pedir para ver os seus diplomas ou certificados, né? Lembrando aqui um detalhe, no Brasil, diploma é só diploma de graduação ou de doutorado acadêmico, tá? Esses dois, o resto é tudo certificado. Então, a pessoa queria ver um certificado teu, alguma coisa que comprovasse que você é psicanalista. Muitas pessoas psicanalistas, tá? Têm esse temor. E se um paciente algum dia quiser exigir alguma documentação que comprove os meus estudos em psicanálise, o que eu vou fazer? Então, é onde, na minha opinião, tá? Porque pode ser que você que é psicanalista vai discordar de mim, tá tudo certo. Mas na minha opinião, eu vejo os certificados dos treinamentos que você participou como símbolos. Símbolos
muito importantes que mostram que você teve um momento de estudo ali organizado, né, formal, digamos assim. O certificado de conclusão de um curso de psicanálise não é o que te forma como psicanalista, né? Não é você ter um certificado que vai te autorizar como psicanalista. Isso é um ponto importante. Uns tempos atrás, eu gosto muito curioso, uns tempos atrás eu vi um site de uma escola, que obviamente não vou falar o nome, que dizia que se os diretores da escola descobrissem que algum aluno está atendendo sem autorização da escola, que ele seria denunciado e castigado. Então, que escola é essa, né? A escola, como funciona a coisa mais absurda, né? Nenhuma escola tem autoridade para dizer que uma pessoa é ou não psicanalista. Não são as escolas que autorizam psicanalistas, ok? Não são os cursos que autorizam psicanalistas. Não são certificados que autorizam alguém como psicanalista. O que autoriza alguém como psicanalista é o próprio psicanalista, depois que ele se deu conta de que o percurso dele até aquele momento é suficiente para que ele possa trabalhar com psicanálise. Ele participa de supervisão constante, ele participa de estudos, está sempre estudando sem parar, e ele tem a prática clínica. Tá? Então, é muito importante que você saiba disso, se você tem interesse em trabalhar com psicanálise. Tá bom? Então, veja só, o que autoriza um psicanalista? O psicanalista, ele é autorizado, ele se autoriza a partir do momento que ele percebeu que ele tem uma análise pessoal, ele tem um percurso de análise pessoal que ele fez e que ele faz ainda eventualmente. Ele tem um percurso de estudos constantes e ele tem um percurso de supervisão. Então é isso que faz com que o analista se autorize como psicanalista. Bom, então o que acontece? A formação do psicanalista, ela não termina nunca. Não existem nenhum tipo de curso que te autorize a ser psicanalista. Quem vai autorizar é você, ninguém mais. Certo? Mas existem hoje cursos, até mesmo universitários, né, bacharel em psicanálise. O que você acha disso? Quer que eu faça um vídeo falando sobre isso? Com a minha opinião? Eu faço. Tá? Mas é isso, pessoal. A formação em psicanálise, ela precisa ser muito responsável, justamente porque existe essa liberdade, né? A liberdade, ela pede certa responsabilidade de quem a usa. E aqui no caso, nós estamos trabalhando com pessoas, né, com a vida de pessoas. Então, você precisa ser muito responsável no momento em que você vai colocar uma plaquinha em algum lugar, ou que você vai se anunciar, ou que vai se promover como psicanalista. Porque se você não tiver um percurso sólido, se você não estiver se cuidando, se você não estiver estudando, se você não estiver sendo supervisionado, ou passado por uma boa supervisão, e de vez em quando se submeter a essa supervisão, você pode se colocar em encrencas, mas muito pior do que isso, você pode colocar pessoas em situação pior do que quando elas chegaram no teu consultório. Então, você precisa agir com muita responsabilidade. Tá? Qual o tempo de formação de um psicanalista? Eterno. Enquanto ele quiser trabalhar com psicanálise, ele precisa estar estudando. Mas quanto tempo as escolas de psicanálise elas costumam exigir dos psicanalistas? Varia muito. Tem escola, você vai encontrar escolas que falam de 2 anos, é o mais tradicional, né? As pessoas, inclusive os críticos da psicanálise falam, você estuda 2 anos, né? Falam assim, né? Estudam 2 anos, e o psicólogo estuda 5, né? Faz essa conta burra, matemática, né? 5 é mais do que 2, então a formação é melhor. Só que o psicólogo estuda em 5 anos um monte de outras coisas que não tem a ver com prática clínica, né? E não é com uma só. Quando eles vão falar em abordagem terapêutica, eles falam de um pouquinho de um montão de coisas. E o analista, ele estuda, se for 2 anos a escola, ele estuda 2 anos só psicanálise, nada mais. Então, porque é uma coisa só específica, né? A psicologia ela é múltipla. Então, coisas diferentes, né? Falar que 5 é mais do que 2, nesse caso é uma conta burra, tá? Mas muitas escolas oferecem essa formação de 2 anos. Outras falam que são 3, outras falam que são 4. Tem escola que fala 8, já vi uma escola que fala 10 anos, que eu acho bem ridículo. E também tem o outro extremo da situação, né? Eu já vi pessoas oferecendo formação em psicanálise em 3 meses. 3 meses. Em 3 meses, imagina só. Em 3 meses, será que dá? Quantos livros você consegue ler de psicanálise em 3 meses? Eu pergunto pra você, diz aqui pra mim nos comentários, quantos livros dá pra ler em 3 meses? Depende da pessoa, né? Em quanto tempo você lê um livro? Em 3 meses daria tempo pra você ler quantos? Eu digo pra você, no meu caso, dependendo do tamanho do livro, eu consigo ler 6 livros. Dependendo, né? Mais ou menos de 5, 6 livros. Mas será que esses 5 ou 6 livros são suficientes? Que livros que são, né? Em 3 meses dá para você fazer supervisão de maneira sólida? Dá para você fazer uma análise pessoal de maneira sólida? Dá ou não dá? Eu acho que não dá. 3 meses, né? É miojo, né? Curso miojo de psicanálise devia chamar.
né? E tem outros com outras durações, né? Cada escola decide ali um prazo. Mas é muito importante que você esteja bem preparado, né? Não posso falar bem formado, mas você precisa estar sim bem preparado para você trabalhar, isso com certeza. O momento que você se autoriza, ele precisa ser muito especial. Ele precisa que você tenha um histórico já bom, uma boa bagagem, tá? Para você ter uma boa bagagem para você começar a cuidar de pessoas. Ok? Bom, é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o teu like agora tá no final do vídeo. Deixa o teu like. Se você não se inscreveu, por favor, só você apertar o botãozinho. Aperta o botãozinho aí da inscrição para você receber mais vídeos, tá? E a gente se fala no próximo vídeo. Deixa a tua sugestão aqui também, se você quiser. Tá bom então? Então, tchau, tchau.